Então a pergunta que aqui está, porque devemos pensar muito bem antes de assumirmos um compromisso, eu creio que a resposta é mais do que óbvia. Os contratos são para cumprir ou não são, não é? E quando nós não pensamos muito bem, o que é que vai acontecer? Assumimos compromissos e fazemos contratos, acordos, etc., que depois, se foi um ato irrefletido, nós não vamos ter como cumprir, porque não pensámos em tudo antes. E é este o grande problema da humanidade hoje em dia, é que as pessoas assumem tudo. Da mesma maneira que são chamadas a responder e a ter opinião sobre tudo, coisa da qual eu discordo, eu não sou capaz de falar em relação a muitas coisas e devo ficar calado. Mas hoje toda a gente fala de tudo. Hoje na escola é difícil encontrar alunos assim do topo, de uma escala muito alta. Todos são assim muito medianos e às vezes até há alguns que são bastante maus. Mas toda a gente hoje, sem exceção, tem opinião acerca de tudo. É impressionante. E por isso também assumem compromissos sem pensar. E depois não conseguem cumprir. E depois desistem. Já fomos enganados em algum negócio? Quem não foi, não é? Temos cumprido todas as nossas promessas, agora é virando a faca para nós. É faca, estou mesmo a falar da faca para nós. Mesmo faca, que é para ser, sim, contundente. Quando alguém não cumpre um contrato ou uma promessa, essa pessoa está a ser infiel. O seu testemunho não é verdadeiro. E nós que somos crentes temos que pensar nesta palavra, testemunho. Para os outros isso pode não querer dizer nada. Passarem por isto, por aquilo, não interessa, mudarem de opinião. Agora, nós temos um testemunho a dar. Somos testemunhas de Cristo. E como é que vamos falar dele, ser testemunhas dele, se depois somos considerados pelos outros como falsas testemunhas? Então o testemunho que damos dele fica em causa. Pois. Vamos analisar o caráter de Deus do ponto de vista da fidelidade e da verdade. Portanto, Deus fiel e verdadeiro. Podemos afirmar que Deus é fiel e verdadeiro? Para isso vamos socorrer-nos da Bíblia. É a Bíblia que nos vai mostrar. É verdade que a nossa experiência também nos mostra isso, que Ele é fiel e verdadeiro. Claro que nós, na nossa ingratidão, que é muito grande, não damos o verdadeiro valor nem à fidelidade, nem à verdade de Deus. Muitas vezes. Não damos. E às vezes até achamos, lá no fundo, que há ali algo de injusto para comigo. Não é? Porque nós queremos sempre mais. Achamos-nos sempre maiores. E dignos de mais atenção, e de mais bênçãos, e de mais coisas. Não é? E de atenção dos outros, etc. Então o nosso propósito nesta manhã é nós aprofundarmos o conhecimento do próprio Deus, particularmente da sua fidelidade e da sua verdade, levando-nos a confiar nele de todo o coração. O que é que isto quer dizer? Confiar de todo o coração. É sem reservas. Estão a ver aquele cabo, estão a ver a história, ou a lembrar-se da história, daquele cabo esticado naquelas cataratas do Niagara, lá no Canadá, e o homem que anda lá com um carrinho, não é? Em cima daquele cabo de aço, de um lado para o outro. E toda a gente acredita que ele é capaz de ir de um lado ao outro e voltar e andar ali várias vezes sem cair. Pois é. Mas, se ele pedir a uma das pessoas, a um dos espectadores que ali está, para entrar no carrinho e ele conduzi-lo, se calhar já não são muitos os que confiam que ele não vai deixá-los cair. Portanto, a confiança sem reservas é isto. É eu não ter medo de entrar naquele carrinho. É eu não duvidar sequer uma vez
que Deus me vai segurar e impedir que eu caia. Mas a nossa confiança muitas vezes deixa muito a desejar, não é? Nós temos medo. Quando é mesmo a sério, quando toca connosco, então aí vem o medo. Vem o medo. Por outro lado, sendo imitadores de Deus como filhos amados, como diz em Efésios 5:1, cumprirmos todos os nossos contratos e promessas, falando sempre a verdade, tanto aos nossos irmãos como aos de fora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Portanto, este é o nosso propósito. É que realmente nós também demos fruto no que toca à nossa imitação em relação a Deus, a sermos também fiéis, sermos considerados, podermos ser considerados fiéis e verdadeiros. Vamos então desenvolver agora um pouco o tema e realmente eu não vou... Pronto, não é às 11, pois não? Não, 11h30 é o máximo, está bem. Os atributos de Deus são interdependentes. Nós já vimos aqui isto um pouco ao longo da série dos 10, hoje é o 10º. Já temos visto esta interdependência entre os atributos de Deus. Vejamos o tema de hoje. Deus fiel e verdadeiro. Deus é fiel porque é verdadeiro e vice-versa. Ser fiel é ser fidedigno. E o que é que quer dizer fidedigno? É digno de fé, digno de confiança, digno de que alguém me leve a sério, que alguém acredite que eu sou capaz de que eu vou cumprir. É isto que é realmente fidedigno, digno de confiança. Quem faltar à palavra, isto é, quem mentir, não pode ser fiel nem verdadeiro. Já vimos que Deus é imutável. Por isso, se Ele é fiel agora, o que é que nós temos que concluir? Que sempre foi fiel e sempre será. Deus não muda. Então, se Ele hoje é fiel, é porque foi fiel no passado. E mais, se aqui na Bíblia fala do passado, não é? Também fala do futuro. Tem profecias. Mas, em termos de relato bíblico, o que aconteceu? Deus manifestou-se, Deus revelou-se como fiel. Se Ele foi e é imutável, então agora também é fiel. E como Ele não muda, amanhã, depois, no futuro, Ele vai ser sempre fiel e verdadeiro. Deus vai ser fiel e verdadeiro. O seu caráter não muda. Ele é fiel e verdadeiro porque é santo e justo. E não muda. Não deixa de ser santo e não deixa de ser justo. Portanto, também é fiel e verdadeiro. Toda a manifestação de Deus é e revela amor. Deus revela amor em tudo o que faz porque Ele é amor. Não é? Então, Ele faz tudo com amor, mas também revela a sua soberania. Revela amor, mas revela soberania. Isto é, a capacidade de decidir, de fazer o que quer e como quer. Ele faz tudo o que lhe apraz com amor. Santidade, justiça, fidelidade e verdade. E os outros atributos que estão aí também implícitos. É ou não é? Deus não está limitado por coisa nenhuma. Se Ele é soberano, quem é que está acima dele? Se Ele é soberano, o que é que Ele não pode decidir? O que é que Ele não pode fazer? Então, Ele tem todo o poder, sabe tudo e vê tudo. Vê inclusivamente a nossa infidelidade. Nós, por vezes, até, não é que pensemos, mas parece que achamos que Deus não está a ver e que Deus não vê os nossos pecados, as nossas imperfeições, a nossa infidelidade. Estamos a ser infiéis, não é? Mas Ele não muda. Ele permanece fiel, verdadeiro, amoroso, santo e justo. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. A nossa meditação pode ser dividida em duas secções. A primeira
é Deus é fiel e verdadeiro. A segunda é que devemos ser fiéis e verdadeiros também. Então vamos à primeira secção. Deus é fiel e verdadeiro. Quando dizemos que Deus é fiel e verdadeiro, estamos a pensar tanto no Pai, como no Filho, como no Espírito Santo. Não vamos aqui fazer distinção, não é? Não vamos separar as passagens que se referem diretamente a uma das pessoas divinas. Vamos sempre considerá-las como um todo. Deus. Deus é fiel. Ser fiel, como já vimos, é ser digno de fé, de confiança, fidedignos. Trata-se de alguém que sempre cumpre as suas promessas, independentemente das circunstâncias. E por isso é que eu dizia no início, porque é que nós devemos pensar muito bem antes de assumirmos um compromisso, uma responsabilidade, assinarmos um contrato. É por causa disto, porque depois as circunstâncias, nós não as conhecemos, muitas vezes mudam. E nós, se não tivermos ponderado muito bem, não é? Mesmo assim as surpresas aparecem, quanto mais que nós não ponderarmos. Não vamos conseguir cumprir. E então, quem não cumpre é infiel. Estão a ver? Então, uma pessoa que honra os seus compromissos, os seus contratos, alianças, acordos, etc., independentemente das circunstâncias, ainda que venha a ser prejudicado, com isso, cumpre. Não falta a palavra dada. Portanto, a fidelidade tem implícito um compromisso. A fidelidade tem que envolver sempre duas partes. Já a verdade, não. Não precisa de envolver as duas partes. Mas a fidelidade, sim. Porque se eu sou fiel, tenho que ser fiel a quem? A alguém. Sou fiel a alguém. Não é? Então, tem sempre implícito um compromisso, um acordo prévio. É por isso que são tão importantes as alianças que Deus fez com o seu povo, desde o Jardim do Éden até ao Calvário. Deus foi fazendo várias alianças, não é? Aliança no Jardim do Éden, portanto, a edénica, depois a adâmica, por ali fora, a noética, e fomos andando, depois a lei, a mosaica, e por aí fora. Foi fazendo alianças, até à nova aliança. Isto é importante, ele fez alianças. Deus é uma parte, nós somos a outra parte. Nós, isto é, os intervenientes nestas alianças, não é? Nós estávamos representados em algumas delas, noutras nem tanto, mas há sempre duas partes. Isto é que temos que ter em conta. Todas elas, portanto, as alianças, ou em todas elas havia condições a cumprir por ambas as partes. O homem falhou em todas elas, não cumprindo ou não conseguindo cumprir as suas obrigações. Deus nunca deixou de cumprir integralmente as suas promessas. Mesmo quando o homem errou, invalidando o contrato, Deus não deixou de cumprir a sua parte. Então, vamos agora ver algumas passagens bíblicas que nos falam da fidelidade de Deus e da sua verdade também. E vemos que Deus é fiel, em primeiro lugar, aos seus princípios. Ele é fiel aos seus princípios. Quer dizer que Deus tem, não como nós, mas Ele, acima de tudo e de todos, Ele não se pode negar a si mesmo. Mesmo que não houvesse criação, mesmo antes de haver criação, Deus era fiel a si mesmo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Não é? Isto foi dito ao povo de Israel. Se formos infiéis, e tantas vezes o somos, o temos sido, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus é fiel aos seus próprios princípios. Ele tem princípios. Ele tem princípios. É um Deus
com princípios. Mas ele é também fiel às suas promessas. Quanto às promessas, Deus é fiel. E nós temos aqui, a lista é realmente grande. Ele fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Portanto, ele cumpre e promete. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Portanto, ele protege, ele guarda. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Cá está. Não te deixarei, nem te desampararei. Eis que estou convosco até à consumação dos séculos. Estou convosco. Não vos deixarei órfãos, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviar-vos-ei outro Consolador que estará sempre convosco, etc, etc, etc. O Espírito Santo, como nós sabemos. Ele prometeu, ele cumpre. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Deus promete e cumpre. Apesar de Sara se ter rido lá naquele momento em que o Senhor estava a falar com Abraão, depois ela admitiu que realmente Deus não falha e confiou nele e alcançou aquilo que o Senhor lhe prometeu, porque realmente ele é fiel. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo bem. Portanto, o Senhor, mesmo que morramos, mesmo que padeçamos os piores castigos, atrocidades, etc., Ele no fim está lá para nos receber. Não foi assim que Ele fez com Estevão. Estava lá, de pé. O Senhor que estava sentado à direita do Pai, agora estava de pé. De pé para quê? Ele estava a assistir àquilo que acontecia com Estevão. E estava ali de pé para o receber. Para o receber. Vede, maravilha, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele diz que nos salva. E salva mesmo. Não é que salva. Salvos pela graça de Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua graça nos salvou. Ele que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, etc. Por ali fora, pela graça sois salvos. Graça. É uma dádiva. Imerecida. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, para de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, também. Fomos chamados para a comunhão, para termos comunhão. Ele prometeu e Ele cumpre que nós agora somos seus, temos comunhão com Ele. Ainda não é manifesto que devemos de ser. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Estão a ver, Deus é fiel. Ele promete dar-nos o escape e dá. Não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Isto é uma promessa. Será que Ele não cumpre? Não consegui resistir. Conseguiste resistir porque não quiseste resistir. Porque Deus não deu acima do limite. Deus conhece as nossas fraquezas, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, mero pó. Então Ele sabe até onde é que cada um de nós pode ser tentado. Ele sabe até onde cada um de nós pode suportar. Seja a tentação, seja a dor, não é? Seja a pressão, num questionário, num julgamento, num tribunal qualquer, para nos obrigar a deixarmos a fé, a abandonarmos a fé, etc. Ele sabe até onde é que nós conseguimos ir. E também é capaz, mesmo aquele que não tem força nenhuma, é capaz de o fortalecer e fortalece. É Ele que nos dá a força, Ele no momento dará a força. Porque Ele no momento dá aquilo que é preciso. Ele dá as palavras que é preciso falar nos lugares certos. Principalmente quando estamos a falar como testemunhas dele próprio, quando estamos a testemunhar dele, do Evangelho.
Ele dá as palavras. Não tentes que pensar naquilo que haves de dizer, porque na hora teremos as palavras, não é? Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. A fidelidade de Deus não depende daquilo que o homem faz, daquilo que o homem deixa de fazer, do homem cumprir ou não cumprir. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não depende de nada nem de ninguém. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. A palavra foi uma palavra verdadeira, uma palavra sóbria, uma palavra sem algum engano, sem erro, sem malícia, sem astúcia. É uma palavra transparente, é uma palavra fiel, porque Deus é fiel, então não há sim e não. Quando é sim, quando é não. Na palavra de Deus não há meias verdades. Na palavra de Deus há a verdade. Também lá está ilustrada a mentira. Como se nós não soubéssemos o que é. Mas está lá exemplificada a mentira. E está lá condenada a mentira. Está lá dito o que é que a mentira provoca. Quais são os resultados da mentira. Nunca são bons. Mas a sua fidelidade é digna de louvor. Não só Deus é fiel aos seus princípios, não só Ele é fiel às suas promessas, mas a sua fidelidade é de tal ordem que nós devemos exaltá-la. E nós devemos louvar a Deus pela sua fidelidade. Porque Ele não nos deve nada. Ele não tem nenhuma obrigação para connosco. E se é fiel, é por graça. Graça. Misericórdia e graça. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a tua fidelidade chega até às mais excelsas nuvens. Nós temos que ficar extasiados perante Deus. Nós admiramos paisagens, admiramos coisas belas, porque não admiramos, porque não exaltamos a fidelidade de Deus. Porque não damos valor às suas misericórdias, porque achamos que tudo é um direito adquirido. Estamos na era dos direitos, não se fala nunca de deveres. E há muita gente aí que não é crente, já agora a apelar para os deveres, e diz que foram cometidos erros ao longo destes anos todos, já vem do outro século. Principalmente do século XX e agora ao século XXI. São os direitos, só temos direitos. E enganam as pessoas, falando-lhe apenas de que elas têm direitos. Nunca lhe dizem que elas têm deveres. Depois elas ficam muito admiradas se alguém lhe vier dizer que eles têm deveres também. Não é? E depois, fascista, não é? Fascista. Até aqueles próprios é que têm comportamentos fascistas, chamam os fascistas aos outros, porque estão a dizer que eles têm deveres. Afinal, ninguém lhe tinha falado de deveres. Sinceramente, não é? Sinceramente. Deus tem que ter muita paciência connosco. Porque nós consideramos que Ele tem o dever. Já que nos pôs aqui, eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci, como diz a canção do outro, não é? Quero eu e a natureza sou eu, diz ele. Uma data de barbaridades que são ditas nesta poesia, neste poema, nesta canção. Mas porque nem sequer fui ouvido. Não foste ouvido, mas estás aqui. Estás a usufruir de tudo aquilo que tu não criaste. E ainda queres mais. Ainda queres mais. E não reconheces o bem que te é feito. O homem é assim. Nós somos assim. Somos assim. É verdade. As tuas benignidades, Senhor, cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Realmente, a fidelidade do Senhor é eterna. É por isso que o salmista diz que cantará perpetuamente acerca das suas benignidades. E a sua fidelidade também é perpétua, porque é de geração em geração. Sempre. É sempre.
É sempre, é continuamente, é sempre. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Mais um dia em que o Senhor foi fiel às suas promessas. Ele cumpre tudo aquilo que promete. Portanto, graças a Deus por este dia que vivemos, porque realmente nada nos faltou. Ele esteve presente, Ele prometeu que estava connosco, que está connosco até aos confins dos tempos, da terra, onde quer que formos. Ele estará lá connosco. E mais um dia se passou, Ele cumpriu, porque Ele cumpre sempre. Ele cumpre sempre. As suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Até num livro, que é um livro de tristeza, de lamentação, não é? As lamentações de Jeremias, até ali há lugar. Até num livro em que o profeta lamenta, até aí há lugar para exaltar a fidelidade do Senhor. Não é? A fidelidade do Senhor. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vede também esta fidelidade manifestada na pessoa do Senhor Jesus. É motivo de louvor por tudo quanto Ele fez por nós, sem que nós o merecêssemos. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos ser abençoados. Nós não merecemos a chuva. Nós não merecemos o sol, o calor. Nós não merecemos os frutos que a terra dá. O peixe que o mar produz. Não merecemos. Não merecemos o ar que respiramos. Deus é fiel e Deus é verdadeiro. É verdadeiro. E já vimos que uma coisa implica a outra, implica também os outros atributos, e os outros atributos implicam estes. Deus é verdadeiro porquê? Deus não dá o dito por não dito, não se contradiz, não erra nem se engana. Tudo o que diz é verdade. Portanto, a verdade existe. A verdade está materializada na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos, em parte, o nosso conhecimento é limitado. É por isso que nós não temos a verdade, não podemos ter. E aí é aceitável e é compreensível que nós digamos que a verdade é relativa. Mas temos é que ver que verdade, a nossa, a minha e a tua, realmente são relativas. Porque, como eu sei apenas em parte, eu não tenho a verdade. A verdade tem Deus. Ele, e só Ele tem a verdade. Porque Ele conhece tudo, sabe tudo. Ele não aprende mais, nem perde conhecimento. Nem se esquece. Portanto, eu sei em parte. Logo, a minha verdade, quando eu afirmo uma coisa, que amanhã ou depois eu tenho que dizer, afinal, isto não é bem assim. Afinal, eu estava errado, porque eu não sabia isto ainda. E a ciência está todos os dias a descobrir coisas novas. São feitas afirmações que depois, ao outro dia, passado um mês, ou às vezes são dias, às vezes são anos, mas, de qualquer forma, não é definitivo. E, ao não ser definitivo, não é a verdade absoluta. A verdade absoluta está só com Deus. Está só com Deus. Então o nosso conhecimento é limitado. Mas Deus sabe tudo com rigor, tanto científico como factual. Às vezes dizem, pois foi acolá, foi mais ou menos a 50 metros. Não foi a 50, se calhar foi só a 30. E estava fulano, cicrano e beltrano. Mentira. O último que tu disseste não estava lá, só estava o cicrano e o beltrano, não é? O fulano, só estava o fulano e o cicrano. Pois é, o outro não estava. Tu confundiste com outra situação. Agora, os factos, como eles são mesmo, não é?
Só Deus é que sabe, porque ele não erra, ele sabe tudo. Tanto do ponto de vista científico como factual, Deus não erra, sabe tudo. Diz tudo com verdade. Por isso Deus não comete erros históricos. E a palavra de Deus não os tem, não pode tê-los. Nem geográficos, nem científicos. A Bíblia, ainda que não seja um livro com propósitos científicos, tem dado pistas importantes para várias disciplinas do saber. Várias. Muita coisa. Olha, houve um crente que trabalhava, ou era na Mobil ou na Shell, era lá numa empresa dessas de petróleos dos Estados Unidos. E ele trabalhava lá, era engenheiro, lá numa dessas empresas, e como crente fazia a sua meditação diária e de manhã, num dia, abriu a Bíblia em Gênesis e começou a ler ali naquela parte dos capítulos 13 e 14, onde tem aquelas guerras, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e tal, todos aqueles 4 reis contra 5, aquelas guerras. E então depois viu que eles caíram em poços de betume, não é? Poços de peixe, depende das traduções. Mas o que é aquilo? É mesmo betume desse que se põe aí nos vidros? Não é. Aquele betume é crude. Aquele betume, o que é? É petróleo, não é? Portanto, é combustível fóssil, estava lá. E ele chegou, depois foi trabalhar, e quando chegou lá ao seu gabinete, convocou lá os seus colegas e subordinados e disse: vamos fazer prospeções nesta parte assim. Lá em Israel, em tal ponto, tal. Porque lá... E tiveram êxito. Porquê? Porque ele leu, viu onde é que era. Portanto, a Bíblia tem dado pistas para várias ciências. Por exemplo, história. Arqueologia. Porquê é que eles vão procurar uma cidade que hoje não existe? Porque a Bíblia fala dela. E a arqueologia vai lá. Reis que durante muitos anos andaram a dizer que a Bíblia estava errada porque não conseguiam encontrar o Sargão II. Sargão II, não existiu Sargão nenhum e tal. Afinal, depois descobriram lá naquelas tabuinhas de argila que sim senhor, existiu, mas depois calaram-se. Não vieram dar a mão à palmatória e dizer: nós erramos. A Bíblia tinha razão, não é? Por acaso tenho lá em casa esse livro do Werner Keller. Pois é. A Bíblia tinha razão. Portanto, do ponto de vista da arqueologia, da cronologia, mas também na geografia e na geologia, a localização de cidades e povoados antigos, jazidas e minas de vários minérios. Não é? Ficamos a saber que havia ouro aqui, ali e acolá, em alguns sítios do mundo, etc. Ficamos a saber muita coisa. Então, Deus é verdadeiro. A sua palavra é a verdade também, porque é a palavra de um Deus verdadeiro. E se Deus é verdadeiro, Deus não mente. E a sua palavra tem que estar certa, não pode estar errada. Claro, estamos a falar dos escritos originais. As traduções são traduções. Por vezes, há imprecisões nas traduções. É por isso que devem ser melhoradas. E isso é feito, há equipas que trabalham sobre isso. Então, o único Deus, o único e verdadeiro Deus, Ele é o único, por isso é o verdadeiro Deus, não há outro, e Ele é verdadeiro em toda a sua atuação, nas suas palavras e nos seus atos. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Temos aqui a palavra verdadeiro com vários sentidos, realmente, como aliás eu disse ali em cima no título, Deus verdadeiro. E o Filho é verdadeiro, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele que aceitou o seu testemunho, isto é, o testemunho que Jesus deu,
esse confirmou que Deus é verdadeiro. Que Deus é verdadeiro. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Este versículo que nós conhecemos tão bem e citamos aqui tantas vezes. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Deus vivo e verdadeiro. E se Deus é verdadeiro, os seus juízos são também verdadeiros. Também eles são verdadeiros. Portanto, a sua palavra também. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Estão a ver? Verdadeiros e justos juntamente. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Estão a ver? Verdadeiros e justos são os teus juízos. Portanto, no fim, não é? No fim. Isto foi a visão que João teve. Isto é dito no céu. Isto é dito no céu, onde não há tempo. Eu estava a dizer no futuro, porque olhamos muitas vezes para o Apocalipse como apenas futuro. Mas o Apocalipse é um livro da eternidade. Da eternidade, porque temos ali um cenário que João viu, que já vem de onde? De onde é que vem? Aquilo que está a acontecer lá agora tem acontecido sempre. Deus está a ser adorado, louvado, glorificado por todos aqueles seres que ali estão, que foram criados por Ele. É uma constante. Há passagens bíblicas que apresentam as duas realidades, Deus fiel e verdadeiro. E ainda há bocado nós ouvimos ler aquela passagem maravilhosa do Apocalipse também, em que nós temos isso. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Desculpem, mas eu estava a voltar para trás. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vou aqui fazer um parênteses, mais uma vez. Já tenho dito isto aqui inúmeras vezes, mas nunca é demais repetir. O princípio da criação de Deus não é o primeiro que foi criado. Até uma espécie de protótipo, não é? Este princípio da criação de Deus é o princípio criador. Não é o protótipo. É o prototokos. Isto é, o princípio criador, porque por ele, nele e por ele foram criadas todas as coisas. Por isso é que ele é o primogênito de toda a criação. O prototokos é no sentido de que ele é o criador, porque foi ele que criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito. E nada do que foi feito, então estamos a excluir tudo aquilo que não foi feito, isto é, que não foi criado. Logo, ele está fora da criação. Mas isto é para ter também sempre argumentos de que, perante aqueles que vêm de porta em porta bater e dizer que estão a ver, está a ver aqui, eles pegariam logo também neste versículo. Era mais um que eles pegavam para dizer a mentira que insistem em dizer. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Estão a ver? Um dos versículos de há bocado. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis, ou são verdadeiras e fiéis. Portanto, palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme
juraram por Deus, imaginem, depois não cumpriram. A toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Invocaram Deus, que Deus seja testemunha verdadeira e fiel. E é, e foi. E o que é que constatou? Que eles falharam mais uma vez. Passando muito rapidamente à segunda parte, antes que o nosso tempo se esgote, então nós temos aqui uma exigência que é natural, que é razoável. Uma vez que a fidelidade e respeito ao cumprimento de ambas as partes das obrigações acordadas no contrato, pacto ou aliança, é de esperar que o homem cumpra a sua parte, isto é, que seja fiel a Deus como Deus é fiel ao homem. É ou não é? Se há duas partes, se ambas se comprometeram num juramento, num pacto, numa aliança, há aqui um contrato escrito. Então não vamos esperar que seja apenas uma parte a cumprir e a outra sempre a transgredir, a não cumprir. É ou não é? Deus não deve esperar que o homem seja também cumpridor. Deve, é razoável. Então, isto é, seja fiel a Deus como Deus é fiel ao homem. Se do ponto de vista jurídico as partes têm de cumprir sob pena de invalidarem o contrato, será uma surpresa que Deus exija do homem que seja fiel, isto é, que cumpra o que prometeu. Isso não deve surpreender ninguém. Portanto, o que é que eu estou aqui a dizer? Estou a dizer que não deve ser surpresa para nós, ou será alguma surpresa que Deus exija que nós cumpramos, sem qualquer contrato aí jurídico, quando se faz aí perante o notário, ou perante um solicitador, um advogado, seja o que for, um contrato que é escrito, não temos que cumprir. Ambas as partes não têm que cumprir. Por exemplo, um contrato de arrendamento. O inquilino não tem que cumprir e o senhorio não tem que cumprir a sua parte. É preciso obras. O senhorio vai fazer ou não? Está lá que deve fazer obras. É preciso. E o inquilino não se compromete a zelar, a estimar, a não estragar o edifício, portanto o apartamento, seja o que for, a moradia, não se compromete. Compromete. Então, e depois vai tudo escavacado, tudo destruído, não é? Tudo riscado, as paredes, etc. Vai a deixar assim? Tem que cumprir. Então, e perante Deus? Há ou não há uma aliança? Pois há. Então, temos que ser fiéis ao princípio da separação. Por exemplo, isto são apenas exemplos. Isto havia muito mais coisas. Mas faltam 4 minutos quase. Havia muita coisa que se poderia dizer, mas não podemos, não é? Não dá tempo. Mas considerei que era fiel isto, era importante isto que aqui está. Por exemplo, um jugo desigual, que muita gente considera ou olha apenas para aquilo como namoro e casamento, mas que não é. Basta ler o contexto, já que falámos disso muitas vezes. Basta ver o contexto. São as relações privilegiadas, muitas vezes, com os descrentes em detrimento da comunhão dos santos. Isso é que é o jugo desigual de que fala ali o apóstolo Paulo. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Apenas só este versículozinho de lá, dessa passagem. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Deus considera-nos fiéis. Quer que nós sejamos fiéis. Então tem que haver separação entre o fiel e o infiel. Se o fiel passa a comportar-se como o infiel e anda de braço dado com ele, não é? Diz-me com quem andas, não é? Dir-te as manhas que tens. Não é? Há outros parecidos com este provérbio. Pois é. Anda com bom, serás como ele, não é? Anda com mau, serás pior ainda. Se andamos dessa maneira, não poderemos ser fiéis. Então, fiéis ao princípio da separação que Deus exige.
Mas fiéis no ministério. Eu aqui pus dos dons, depois era para acrescentar, mas já tinha posto na pena, já não alterei. Dons e não só. No ministério em geral, em tudo no ministério que Deus nos deu. Aqui dons em sentido muito lato. Não apenas aquela lista de dons que está lá, não é? Nas passagens que fala de dons, mas muito mais do que isso. No nosso trabalho para Deus. Todo o nosso trabalho, todo o nosso ministério. Não é? E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabemos que isto é uma parábola, mas que tem implicações, acima de tudo, é para ilustrar uma realidade espiritual. Então, é aí que nós nos vamos focar, na realidade espiritual. Deus espera que nós sejamos fiéis e louva a fidelidade. O que é que aconteceu ao outro que enterrou o talento lá na terra e depois entregou apenas, não tinha nada para, não tinha nenhum sucesso, nenhum lucro, nenhum benefício com aquele talento. Só tinha aquilo e aquilo mesmo que lhe foi dado. Devolveu o que lhe tinha sido dado. Não é? Não houve retorno nenhum. Mau, infiel servo. O Senhor não se agrada da infidelidade de maneira nenhuma, nem pode. Mas elogia. E diz: entra no gozo do teu Senhor. Fiéis na doutrina e na fé. Sejam quais forem as circunstâncias. Não podemos mudar. Não podemos mudar. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vão ver? Uma das 7 cartas foi dito isto, não só uma, mas a mais do que uma, foi dito isto, mas como ilustração está aqui apenas este versículo. Temos que ser fiéis, fiéis na doutrina, fiéis na fé, não voltar atrás, não olhar para trás, não desistir, não nos deixarmos intimidar a ponto de negarmos a fé no Senhor Jesus Cristo. Fiéis também nos negócios e no trabalho. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Ele não era só cumpridor, não era só fiel a Deus. E por isso exibia a sua fé com a janela aberta, orando a Deus. Não, ele nas coisas tocantes ao rei, nos negócios do reino, ele também era fiel. Ele não havia ali corrupção. Ele era aplicado, era trabalhador e não tocava em nada que fosse do rei. Era fiel, fiel. Então, vamos terminar. Vimos como Deus é fiel e verdadeiro. O seu caráter é perfeito em todas as dimensões. Ele não tolera a mentira e condena a infidelidade. Jesus afirmou sem qualquer hesitação. Isto são palavras muito fortes que Jesus disse. São ou não são? Vós tendes por pai o diabo, disse ele aos judeus, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Estão a ver? Jesus não usa meias palavras. É realmente linguagem muito áspera, muito dura, que ele aqui usa. Mas teve que dizer isto, porque eles estavam realmente a torcer tudo aquilo que Jesus dizia e ainda a dizerem: nós somos filhos de Abraão. Quando não confiamos em Deus de todo o coração, estamos a pôr em causa a sua fidelidade, a sua verdade. Estamos a fazer de Deus mentiroso, porque Ele prometeu-nos, mas nós desconfiamos que Ele vai cumprir. Tu não és sério. Tu mentes. É o que nós estamos a dizer implicitamente. Podemos não dizer assim,
Mas implicitamente estamos a dizê-lo, irmãos. Estamos a dizê-lo. Já pensámos nisto? Já pensámos no facto de que estamos a chamar mentiroso a Deus quando não confiamos verdadeiramente nele? Como nos sentimos quando alguém duvida de nós? Agora vamos virar novamente a faca para o nosso lado. Ficamos ofendidos e achamos que temos toda a razão para isso. Não confiou em mim e tal. Parece que eu sou mentiroso, parece que eu falta a verdade, falta a palavra, etc, etc, etc. Até e Deus? Não tem Ele mais razão para se ofender com a nossa descrença e falta de confiança no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça, na sua fidelidade? Não tem Ele muito mais razão para se ofender? Para dizer, o meu povo faz de mim mentiroso, não confia verdadeiramente em mim. Que pensamos nós da Bíblia? E estou a fazer a pergunta para crentes, não só, se alguém aqui estiver que não seja, mas a grande maioria. Estou a fazer a pergunta para nós, que somos filhos de Deus também. Que pensamos nós da Bíblia? É verdadeiramente a palavra de Deus? Afirmamos isso, não é? Mas desde o afirmar até o sentir, o reconhecer intimamente, lá no fundo, vai uma distância muito grande. Temos plena confiança em tudo o que está escrito na Bíblia. Isto é, podemos ler e chegar lá àquele ponto em que diz assim: mas se alguém é espiritual, analise se aquilo que eu digo, se aquilo que eu vos mando, ou aquilo que eu vos digo é ou não mandamento do Senhor. E nós, espera lá, que há ali umas coisitas atrás com as quais eu não concordo. Isto aqui é mandamento do Senhor, se calhar não é. Se calhar não é. Jesus citou inúmeras passagens do Antigo Testamento e confirmou a sua exatidão. Ele falou de Adão, falou de Eva, falou de Noé, falou do dilúvio, falou de tantas coisas do Velho Testamento. E há pessoas que depois dizem que isto são historietas, que isto não aconteceu, que isto é figurado, é sentido figurado, que não aconteceu na realidade. Então Jesus falou de coisas que eram meras histórias, meras historietas, que estavam ali postas por Moisés ou por outro qualquer depois dele, sabe-se lá, no meio do caminho. Passaram muitos anos, não é? Há quantos anos é que foi escrito o Pentateuco? À volta de 3.500 anos. Olha o tempo que passou. E tanta gente já teve tempo de ler, de reler e de acrescentar ali coisas. Confiamos ou não? Que aquilo que ali está é a palavra de Deus. Jesus confirmou que aquilo era tudo verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ponto final. É esta verdade que nos santifica, porque ela é realmente verdadeira. É a palavra de Deus. Qual foi a última vez que confiámos verdadeiramente em Deus e esperámos inteiramente na sua fidelidade e graça? Lembramos-nos? Qual foi a última vez que confiámos? Falemos agora da nossa fidelidade. Nós, enquanto sujeitos, somos pessoas fiéis? Claro que nós achamos todos que sim, não é? Eu acho. Merecemos a confiança de Deus e dos outros? Quantas promessas não cumprimos no ano que agora termina? E nos contratos? Temos faltado à palavra dada? Nas nossas conversas, falamos sempre a verdade? Ou aceitamos as chamadas mentiras piedosas que dizem, não é? Não somos nós que dizemos, mas diz-se para aí, são mentiras que não fazem mal nenhum a ninguém. Não fazem. O que não é verdade, o que não é verdade é mentira, não é? E o que é mentira não pode ser verdade nunca. Não há mentiras pequenas e mentiras grandes. Portanto, aceitamos as chamadas mentiras piedosas e também fazemos uso delas. Portanto, as mentiras, por mais pequenas que sejam, elas nunca resolvem problema nenhum. Nenhum. Falemos sempre a verdade uns com os outros e sejamos fiéis em todas as circunstâncias.
Sejamos fiéis em todas as circunstâncias. Deus é fiel e verdadeiro. Ama aqueles que são fiéis e estão fundados na verdade. Estejamos nós sempre também fundados na verdade. Só vos roubo mais um minuto para dizer que este foi o último dos 10 atributos que nós consideramos para, durante esta série, falar. Então nós vimos que Deus é eterno, que Deus é grande, portanto omnipresente, omnisciente, omnipotente. Deus é o Criador, soberano, santo, um Deus que se ira, Deus irado, Deus de amor, justo, imutável e fiel e verdadeiro. Foi isto que nós vimos, oxalá tenhamos aprendido muito com os atributos de Deus e a sua relação com a salvação. Foi para isso que esta série foi desenvolvida e todos nós temos muito a aprender com o caráter de Deus. Amém.